E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aí, né, às nossas aulas. E essa aula, ela vai ser voltada para a gente retomar o assunto do contratualismo. Porém, né, nós vamos falar dos outros autores que ficaram faltando. Lembrando que na nossa aula passada, nós falamos sobre o Hobbes, né, vimos todo aquele trajeto que, de acordo com Hobbes, o homem faz para sair do estado de natureza e chegar ao estado civil. Vimos a questão do justnaturalismo, dos direitos naturais. Falamos sobre o Estado, né, sobre aquela concepção do Estado forte, centralizador, absoluto, que o Hobbes vai chamar de Leviatã. O Leviatã nada mais é do que uma defesa do sistema absolutista, né? Então era a intenção do Hobbes defender esse direito. E nós vimos aí que a função do Estado é fazer com que o contrato social ele seja cumprido, né? Evitando que a gente tenha aquele problema que teve lá quando o primeiro contrato foi firmado e as pessoas não cumpriram esse contrato social, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o John Locke e, caso dê tempo, nós vamos falar também sobre o Rousseau, tudo bem? Meninos, a respeito do John Locke, é interessante a gente entender que o John Locke, ele nasceu na Inglaterra e a obra dele, ela tem desdobramentos, ou seja, nós vamos falar do John Locke não só na política, mas também na epistemologia, que vai ser aí o nosso próximo assunto depois que a gente terminar a política moderna, tudo bem? Então, a obra do John Locke, ela vai ser importante tanto na política quanto na epistemologia, ok? E quando se trata do John Locke, fazendo parte desse conjunto de pensadores que a gente chama de contratualistas, a gente viu lá no primeiro vídeo que os contratualistas defendem ideias comuns. E a mais interessante delas aí, pra gente, é a ideia do estado de natureza. Nós vimos que pro Hobbes, o homem no estado de natureza é mau, e ele tende a descumprir o contrato o tempo todo, tá? O John Locke também vai pensar no homem vivendo sobre aquelas condições, com algumas adaptações, tá bom? Porque primeira questão que é importante aqui é que enquanto para o Hobbes no estado de natureza o homem vivia praticamente isolado e o contato com um outro homem era praticamente inexistente, né? E quando ele existia, ele gerava um conflito. O John Locke acredita que no estado de natureza, os homens eles vivem juntos, tá? Eles vivem em pequenas comunidades, porém sem nenhum poder soberano. Ou seja, não existe um estado e não existem leis que regulem o comportamento do homem, tá? O homem ele obedece basicamente o que a gente chama de leis da natureza, que é, né, o que nós vimos lá, o justnaturalismo. E aqui entra uma questão que é importante, tá? Primeiro, entender que pro John Locke, o estado de natureza, ele não é um estado pré-social, ou seja, é um estado onde não existia nenhuma forma de sociedade. Então, pro John Locke, o estado de natureza é um estado pré-político, tá? E não pré-social. O que significa isso? Significa que para ele os homens já viviam em comunidade, ou seja, existia uma pequena forma de sociedade ali, porém a gente não tem nenhum estado, né, nenhuma lei positiva criada pelos homens e instituídas por eles, né, por meio de documentos, ou seja lá, né, qual forma for, que controle esse comportamento do homem, tá? Então guardem bem isso. O estado de natureza ele é pré-político, mas ele não é pré-social, ao contrário do Hobbes, né? Porque o Hobbes acreditava que o homem vivia basicamente isolado no estado de natureza. E com relação aos direitos naturais, existe um outro fator e esse também é de suma importância, porque como a gente viu, né, o interessante é a gente saber separar os três contratualistas. Esse fator, ele diz respeito aos direitos naturais. Quando a gente falou do Hobbes, nós vimos que para ele os direitos naturais, eles basicamente eram o direito à vida e o direito à autoconservação.
E lembrando que para o Hobbes o homem deveria fazer o que fosse necessário para conseguir manter o seu direito de autoconservação, ok? Já pro John Locke, a gente tem o direito à vida, tem o direito à autoconservação, porém, para ele, o direito mais importante é o direito à propriedade privada. E aqui a gente já percebe que, ao contrário do Hobbes, que era um absolutista, o John Locke ele é um dos pais do liberalismo político. Nós vamos ver que ele defende alguns princípios liberais, inclusive o direito à propriedade privada. E de acordo com ele, o direito à propriedade privada ele é inalienável. O que isso significa? Significa que é um direito que você tem desde o seu estado de natureza e ninguém pode te tirar esse direito. E de acordo com ele, o homem ele pode fazer o que for necessário para garantir a defesa desses direitos. Entre eles, o mais importante, que é o direito à propriedade privada. Só que o que vai acontecer? Como não existem leis que regulamentam a existência da propriedade privada, e no estado de natureza o homem pode fazer o que ele quer, de acordo com Locke, é possível, por exemplo, que o homem desrespeite o direito à propriedade privada do outro. O que isso significa? Significa que você tem uma propriedade privada, alguém vai lá e te toma essa propriedade. E a partir do momento em que o direito de propriedade foi desrespeitado, o John Locke vai dizer que está instaurado o direito à guerra. Eu falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu porrada de você. Cala a sua boca! É muito parecido com aquele estado de guerra constante que o Hobbes defende. O direito à guerra dá o direito ao homem de vingança. Ou seja, da mesma forma que uma pessoa X veio aqui e roubou a minha propriedade privada, a partir do momento em que ele faz isso, eu passo a ter o direito de fazer a mesma coisa. Tudo bem? Então, assim, o fato de não existir leis e de não existir essa regulamentação para a propriedade privada pode fazer com que esse direito seja respeitado e, a partir desse momento, o homem se encaminhe para um estado muito próximo do que o Hobbes chamava de estado de guerra constante. O Rousseau também trabalha... O Rousseau não, gente, desculpa. O John Locke também trabalha com essa ideia. E aí ele vai dizer o seguinte, que a única forma de sair desse estado de guerra é por meio do contrato social ou do acordo que vai ser firmado entre os homens, tá? E é por meio do contrato que o Estado surge. Então, basicamente, a ideia do John Locke é muito próxima da do Hobbes, mas com algumas diferenças, tudo bem? Mas a ideia de que o Estado só passa a existir a partir do contrato social é basicamente a mesma. E aqui entra uma questão que é importante a gente ressaltar. Enquanto Hobbes defendia um Estado forte, centralizador e absoluto, o John Locke ele tem uma ideia completamente diferente de Estado. Tá? Para ele, a função do Estado é garantir o direito à propriedade privada. Ou seja, o Estado ele não deve intervir nas outras esferas da vida do homem, ao contrário do que acontece, por exemplo, onde vigora o absolutismo. Porque o Estado absoluto, ele não é um Estado que se limita à economia ou à política. Ele vai interferir, inclusive, nos direitos dos cidadãos de fazer escolhas que são pessoais, como, por exemplo, religião, entre outras coisas. Então, o John Locke defende que a única função do Estado deve ser garantir o direito à propriedade privada, o que é, basicamente, muito próximo da concepção de Estado liberal. E como a gente já falou, o John Locke é conhecido como um dos pais do liberalismo político. Tudo bem? Na verdade, o Estado ele tem como uma das suas principais funções garantir esse direito à propriedade privada. Tanto que a maioria das nossas leis, elas são feitas com essa intenção. Quando o Estado declara, por exemplo, que roubar é crime, ele não está preocupado, fulano de tal foi lá, roubou o celular da Graziella, ela vai ficar muito triste, né? Vai vazar as conversas dela aí de WhatsApp, né? O que não tem nada demais, né? Mas o Estado ele não está preocupado com isso.
Tudo bem? O Estado ele está simplesmente determinando que aquele celular é seu, enquanto propriedade sua ninguém pode tirá-lo. Um ponto que é relevante também sobre a questão da propriedade privada no John Locke é a forma que ele usa para justificar a existência da propriedade privada. Porque a gente sabe que a propriedade privada ela é uma construção social. É o que o próprio Rousseau vai dizer depois, né? A gente vai ver, mas que num determinado momento alguém cerca um pedaço de terra, fala que é seu e está afundada a ideia da propriedade privada. Só que para garantir que ela fosse um direito inalienável, o John Locke vai dizer que a propriedade ela é um direito natural e, acima disso, ela é um direito divino. Então, é como se Deus estivesse garantindo que o homem tem direito a cercar um pedaço de terra e falar que aquilo ali é dele. Tudo bem? Ainda falando sobre essa concepção mais liberal de Estado no John Locke, é interessante a gente ressaltar um ponto aí do pensamento dele que diz respeito à tolerância religiosa, que inclusive acho que já foi tema de redação do Enem. Porque quando o John Locke determina que o Estado tem como função única garantir o direito à propriedade privada, ele está querendo dizer que os cidadãos eles têm direito de fazer escolhas, ou seja, de escolher coisas no âmbito mais pessoal, mais privado, como, por exemplo, a religião. Num Estado absoluto, o Estado determina qual é a religião que o indivíduo vai assumir, qual é a religião que ele vai praticar. Por quê? Porque o rei absolutista ele é ou anglicano, ou católico, ou de outro viés aí religioso, e aí ele associa o poder civil ao poder religioso. Então ele determina que todos os seus súditos devam seguir a sua religião. Já como John Locke é defensor de uma ideia mais liberal de Estado, ele vai falar sobre a tolerância religiosa, que é justamente essa ideia de permitir que o indivíduo ele escolha a sua religião sem nenhuma interferência do Estado. Então o Estado ele não pode assumir uma religião oficial, como muitas vezes a gente vê aí. O John Locke ele defendia a ideia do Estado laico, tá? Que é uma discussão muito pertinente hoje. A própria discussão da tolerância religiosa, em função do que a gente vê acontecendo aí, pessoas que são de religiões menos usuais, com menor número de adeptos sendo atacadas, principalmente as religiões afro, como Umbanda, Candomblé. Naquela época, na época do John Locke, essas religiões elas praticamente não eram conhecidas. Mas o Candomblé é uma religião brasileira, basicamente. Mas assim, outras religiões, com exceção de protestantismo e catolicismo, eram praticamente desconhecidas na Europa. E aí, o que existia era essa determinação do rei, de que o indivíduo seguisse a mesma religião que a sua. E o John Locke escreve uma carta à tolerância, que é um documento onde ele defende o direito do indivíduo de poder fazer uma escolha e optar pela religião que ele quiser. Tudo bem? Então esse é um ponto interessante. E uma outra questão que normalmente a gente vê e que é muito trabalhada com o Locke é a questão da divisão dos três poderes. A gente conhece essa questão porque ela é muito trabalhada em história, na filosofia, na geografia, Então, é algo que a gente vê em outras disciplinas. O John Locke, como sendo defensor do liberalismo, ele acreditava que o poder ele deveria ser descentralizado, ou seja, que ele não poderia se encontrar nas mãos de uma única pessoa. E aí ele acredita que a única forma de evitar a centralização do poder é uma divisão das funções. E para isso, ele cria a ideia dos três poderes. Ele não é o primeiro a falar disso. Tudo bem? Montesquieu já falou e outros também falavam, mas de uma forma diferente. Porém, foi a divisão do Locke que se popularizou, que é a ideia do poder executivo, legislativo e judiciário. E lembrando que tudo isso com a intenção de evitar a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa.
tudo bem? Então, esses são os pontos principais, né, do Locke aí, lembrando que a gente tem que focar basicamente na ideia do contrato, do homem no estado de natureza e da função do Estado, ok? Tudo bem, moçada? Então é isso, né? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Abraço, pessoal!